Fala comigo assim, Deus é bom. Deus é muito bom. Amém. Amém. Pode sentar no seu lugar. Querido, deixa eu contar um segredo. Isso aqui perto de mim nunca funcionou. Esses negócios têm que ficar longe de mim. Porque eu não sou um pregador que fica parado no púlpito. Então eu tenho que largar bem lá. É sério, se eu fosse pagar todos os copos que eu quebrei em igreja, meu irmão, eu tinha que separar uma oferta anual. Amém? Você está feliz? Você está bem? Você está animado? Você está empolgado com a palavra? Eu também estou, amém? Glória a Deus, Deus é muito bom. Gente, muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Quem esteve aqui na terça-feira, amém? Você recebeu, ficou empolgado? Mas hoje o manto é diferente, amém? Hoje você pode correr um pouco mais, se você crer. Amém? Glória a Deus. Sabe, o Senhor tem ministrado, tem dado uma palavra, né? Eu conversando com o Aurélio, estou hospedado na casa do Aurélio da Rua. Eu falei assim, eu já sei que eu vou pregar desde ontem. Eu fui um pouco inspirado ontem e eu já tinha isso no meu coração, essa mensagem no meu coração. A princípio eu ia pregar outra coisa, mas quem manda aqui é o Espírito Santo, não a gente. Amém? Então a gente obedece à rota do Espírito, amém? A gente obedece à direção do Espírito. E eu queria falar algo que Deus tem colocado no meu coração. Quantos já fizeram rema aqui? Amém? Nossa, você está um pouco mais empolgados, Aluminai. Quantos já fizeram rema aqui? Amém. Quem está fazendo o rema aqui? Amém. Quem vai fazer o rema aqui? Eita glória. Já temos, deixa a mão levantada. Nós temos aí já 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 alunos, 9 alunos. Amém. Mas a fé tem uma ação correspondente. No final do culto você pode pegar sua ficha de inscrição e preencher. Amém. Deixa eu te contar uma coisa, querido. Meu primeiro seminário em Belo Horizonte, quando eu entrei para ele, eu deixei a faculdade de Direito por uma direção de Deus. Eu sonhava em ser advogado desde pequeno. E aí eu falei assim, quando eu encontrei meu chamado, o fogo do chamado foi mais alto, mais intenso. E ao mesmo tempo que foi bom para mim, eu arrumei uma terceira guerra mundial em casa. Amém? Então a opção que eu tinha era buscar um trabalho, porque eu só estudava. Meu pai, a princípio, era contra isso. Então, não estou incentivando ninguém a sair da faculdade aqui, amém? Estou contando a minha história pessoal, por isso que eu estou aqui hoje, que eu fui obediente. Amém? Só por isso. Não me pega de exemplo. O pregador disse que é para me largar a faculdade e fazer o rema. O pregador não disse nada disso. Amém? Estou te contando a minha história. E aí eu fui trabalhar e durante 6 meses, como eu não tinha condições de entrar financeiramente no seminário, eu gerei o seminário em oração, amém? E quer saber a resposta? Eu entrei, formei, depois fiz o rema e Deus supriu cada uma das minhas necessidades, amém? Então às vezes você fala assim, eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. Esquece o não tem. A palavra impossibilidade, Deus não a conhece. Amém? Pronto. Se Deus está trabalhando ao seu favor, as coisas vão acontecer, amém? Então eu vou falar de algo um pouco que você vai aprender no rema. Eu quero falar sobre um assunto que você pode já ter ouvido várias vezes, mas como eu estou com o microfone na mão, eu vou falar de novo. Amém? Eu vou falar um pouco sobre a autoridade do crente, amém? Sobre o posicionamento que temos que ter para os últimos dias. Vou falar de posicionamento, fala comigo, é uma noite de posicionamento. Amém? Eu quero falar sobre os posicionamentos que temos que ter nesses últimos dias. Quantos sabem que estamos vivendo os últimos dias? Amém? Você não precisa de escatologia, que é o estudo dos últimos dias, para saber que o mundo está acabando. De fato, a escatologia vai te ensinar que o mundo está acabando. Amém? Que Jesus está perto de voltar, cada vez mais próximo de voltar. Mas você não precisa da escatologia para ver que esse mundo não subsiste em mais de 10 anos. E se der 10 anos, olhe lá. A Bíblia fala que Sodoma e Gomorra ia olhar para os pecados dessa terra, para esse tempo, e eles iam ficar escandalizados. Eu acho que já dá para escandalizar umas 5 Sodoma e Gomorra já, no nível de iniquidade, no nível de pecado que
a humanidade está vivendo. Amém? O mundo não vai melhorar. Nossa, irmãos, que heresia. Não, não, não. Eu vou te mostrar biblicamente que o mundo não vai melhorar. Lá fora, a tendência é piorar. Mas enquanto piora lá fora, melhora aqui dentro. Amém? Nós somos o socorro para quem está lá fora. A tendência do mundo não é melhorar. Jesus já nos largou avisado dessa tendência. Olha que interessante. Abre em João, capítulo 14, versículo 30. Eu estou falando de posicionamento. Fala comigo mais uma vez. Posicionamento. Só mais uma vez. Posicionamento. Amém? Abre aí em João, capítulo 14, versículo 30. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim, nada ele tem comigo. Jesus estava dizendo, olha, eu estou aqui, quando eu estou aqui, eu sou a luz do mundo. Se você, olha que interessante, ele começa esse discurso de ser a luz e o sal do mundo em João capítulo 9. Em João capítulo 9, Jesus começa a dizer, eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra. Em João 9, na festa das luzes, na festa do Hanukkah, ele chega e diz, está vendo essa festa aí que vocês estão comemorando? Essa festa que vocês estão comemorando, ela se trata a respeito de mim, porque eu sou a luz. Aleluia. E é tão interessante isso que ele cura um cego de nascença, para mostrar que ele é a luz do mundo. Amém? Aquele que tinha escuridão agora vai ter luz nos olhos, vai passar a ver. E ele vai continuar dizendo, ele vai começar a separar o que é ele e o que é o diabo. Amém? Em João 10, versículo 10, bem conhecido, você conhece, ele fala, o aspecto, a característica do ladrão é roubar, é matar, é destruir. A minha característica, o meu aspecto é da vida, e a palavra vida ali você conhece muito bem, a palavra Zoe, e da vida é vida em abundância. A vida de Deus fluindo através da sua vida. É isso que ele estava querendo dizer. E ele vai ressuscitar Lázaro em João capítulo 11, e depois disso, de João 12 até João 17, ele vai fazer uma introdução do que muitos estudiosos dizem que é a introdução a respeito daquele que há de vir, chamado Espírito Santo, amém? Em João 14, falando do Espírito Santo, que ele vai começar o verso 1, que não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Ele não está falando de ir para o pai e fazer morada lá, casa lá, mansão lá. É ir para o pai e fazer de você uma morada. Amém? Esse é o aspecto. Então agora aqui nesse verso que chegamos, ele fala, e que fique claro, existe um príncipe no mundo, e ele nada tem comigo. Como que o diabo trabalha no mundo? Com influência. A forma do diabo trabalhar no mundo é por influência. Ele influencia todos aqueles que não estão debaixo da influência do Espírito. Há só duas influências no mundo. A influência da oposição, do diabo, e a influência de Cristo Jesus e do seu Santo Espírito. Ou você é influenciado pelo Espírito Santo, ou você é influenciado pelo diabo. Você não consegue ter meio termo. É só você olhar para a vida de Pedro. Num capítulo anterior, ele recebeu uma influência do Espírito. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No capítulo posterior, Jesus não vai para a cruz. Recebeu uma influência do diabo. A mesma pessoa. Então a forma do diabo trabalhar é por influência. E Jesus deixa claro, lá vem o príncipe desse mundo. E nada eu tenho com ele, e nada ele tem comigo. Ou seja, ele vai largar claro que o diabo tem a sua característica, ele atua como o príncipe deste mundo. E aí eu não consigo entender porque crente fica brigando com defunto na internet. Vou explicar. Porque a Bíblia fala que você tem a vida de Deus. A Bíblia fala que você vive e vive para Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 fala, o amor de Cristo me constrange. Verso 15 fala, agora se vivo, não vivo mais para mim mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Amém? A sua vida agora, a vida que ele foi em você, você tem vida.
Aí o fulaninho, que é deputado federal aí, ele não tem vida, ele é um defunto, ele é morto. Aí você está discutindo com o defunto. E aonde que Paulo ensina que para o defunto, para quem não nasceu de novo, para quem não tem a vida de Deus, para ele é natural pecar. Aí você quer que o mundo se comporte como igreja. Sabe que dia? É nunca. Você quer que o mundo se comporte com princípios cristãos. Sabe que dia? É nunca. Sabe qual que foi o nosso erro? Porque eu posso falar, eu tenho propriedade, eu nasci e cresci nesse negócio chamado igreja. O nosso erro foi ficar trancado em quatro paredes quando esse povo estava influenciando a sociedade, influenciando a cultura, e agora temos que correr atrás do prejuízo. Porque quando a gente deveria ter, eu falo pela minha geração, que deveria ser uma geração de advogados cheios do Espírito, políticos cheios do Espírito, professores cheios do Espírito. Aonde eles estavam? Trancados, habitolados no seu mundinho. Aí agora o que aconteceu? O diabo dominou mais ainda, porque já é território dele. Então, vamos abaixar a guarda, crer no amor, para correr atrás do prejuízo. Amém? Não queira que o mundo se comporte como o mundo. Olha que interessante. Abre agora em João 16. Ele está continuando o discurso. Verso 33. João 16, 33. É uma noite de posicionamento. Você crê nisso? Daqui a pouco você se alegra com a mensagem. João 16, 33. Tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulação, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele vai dizer, oposição do mundo é impossível não ter. Oposição do mundo é impossível. Tem gente que fala comigo assim, professor, eu quero não ter mais problema com o diabo e com a carne. Só tem um jeito, vem cá. Jesus leva agora, não é do seu caráter matar, mas que alguma coisa aconteça. Porque só morrendo, você vai parar de ter problema com a carne e vai parar de ter problema com o diabo. Até quando você respirar, você vai ter problema com o diabo e vai ter problema com a carne. Enquanto houver fôlego em você, você vai ter problema com o diabo e vai ter problema com a carne. Porque a carne não converte. E o diabo gosta de comer da carnalidade humana. Então é uma junção perfeita. É simples. Quando o homem pecou, houve consequência para cada um deles. A consequência da mulher vai ter dor de parto, vai ficar subjugada ao homem por um bom tempo. A consequência do homem vai trabalhar, o homem já trabalhava, ok? Se você vem com essa história assim, quero descobrir quem inventou o trabalho, é culpa de Adão. Pega Deus. Deus inventou o trabalho. A Bíblia fala que ele trabalha de noite, amém? A diferença agora é que Adão vai se cansar de trabalhar. Antigamente ele não se cansava. E a serpente vai comer do pó da terra. E nós somos feitos o quê? Do pó da terra. Então a serpente vai comer do quê? Da carne humana, da carnalidade do homem. Você acha que por que o diabo trabalha tanto para você pecar, viver uma vida pecaminosa? Você acha que o diabo trabalha tanto para poder fazer oposição, inversão de valores? É comida para o seu reino, dá sustância para ele, é o cuscuz que ele precisa. Carnalidade. Quanto mais na carne eu andar, mais espaço eu vou dar para o diabo trabalhar. Amém? Então, Jesus falou, claro, fique tranquilo, tenha paz em mim. Não tenha paz no sistema. Não tenha paz na sua empresa. Não tenha paz nos seus negócios. Não tenha paz na sua vidinha. Tenha paz em mim. Eu sou Shalom. Amém? É isso que ele quis dizer. Ele fala, o Jeová Shalom, revelado no Antigo Testamento, sou eu. Eu sou a paz que o mundo deseja.
Você não terá paz na sua conta bancária, não terá paz no seu casamento, no aspecto de assim, estou casando para viver em paz. Ixi! No caso da forma certa para ver, não. Já arruma um vento impetuoso. Meu irmão, uma das características do amor é o amor não busca o próprio interesse. Então você quer dizer que quando você está casando, você não está buscando se satisfazer, mas satisfazer com quem está com você. Se cada um fizer isso aí, dá certo. Então, ou seja, sem cutucar ninguém, por favor. Amém. Vou, em breve. Mas por enquanto eu posso ter propriedade para falar. Amém. Então João 16:33 vai dizer, tenha paz em mim. Jesus é a sua paz. Jesus é a sua segurança. Amém? Nele você está seguro. Mesmo tendo paz nele, você vai ter tipos de aflições. Você vai sofrer oposição. Você tem que entender essa verdade espiritual. Olha o que Paulo vai escrever em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, a nossa leve e momentânea aflição, que é sinônimo para tribulação, a sua leve e momentânea aflição produz em você cada vez mais abundante um eterno peso de glória. Agora a gente tem que entender uma coisa, a gente tem duas formas de encarar. A gente pode encarar a situação como aquilo que vai me derrotar, como aquilo que vai acabar com a minha vida, ou como aquilo que vai me promover. Irmãos, eu digo, está se opondo, capeta? Vai ter problema, a sua oposição, você vai se arrepender, é melhor você soltar logo, porque essa oposição contra mim tem cheiro de promoção. Quanto mais você tentar me resistir, eu sou igual uma mola, quanto mais você quer resistir, mais longe eu vou. A gente tem que ter esse entendimento. Esse é o entendimento correto. A oposição veio, a pressão chegou, a dificuldade chegou. A minha posição é leve e momentâneo e está produzindo um eterno peso de glória. Porque a minha paz não está nos homens, a minha paz está em Jesus. Eu não saio daqui, eu não arredo o pé e é melhor o diabo sair da frente. É a ótica da palavra. A gente tem que colocar os olhos da palavra. Conclusão. Ou seja, irmãos, enquanto estivermos nesse mundo, olha para você ver o verso 18, não atentando às coisas que se veem, pois o que se vê é o quê? Temporal, passageira, mas o que não se vê são o quê? Eternas. Então é tudo aonde estão os seus olhos, como você enxerga as coisas. Irmãos, a gente tem que entender essa verdade espiritual. Lá fora, a oposição pode aumentar, a perseguição contra a igreja pode aumentar, a pressão contra você pode aumentar, mas existe algo dentro de você que nada, nem ninguém tira a sua paz. A sua paz excede qualquer entendimento humano, a sua paz excede qualquer governo humano, a sua paz excede qualquer fracasso humano, qualquer crise humana, porque você não está firmado na verdade do mundo, está firmado na verdade presente que é Cristo. A gente não pode abandonar essas coisas. Mas o que está acontecendo nos dias de hoje? Tiago 4,7 fala, portanto sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Só que os crentes estão fazendo o contrário. Os crentes estão resistindo a Deus e sujeitando ao diabo. Quando o versículo fala, sujeita-se a Deus e resista ao diabo. E a igreja está fazendo o quê? O contrário. Se sujeitando ao diabo e resistindo a Deus. Mas como é isso? Como eu posso me sujeitar ao diabo? Quando o diabo vem colocar na sua cara, não tem jeito, você diz, não tem jeito, é no mundo, porque no mundo vou ter aflição. Jesus já falou que eu vou ter aflição, mas o versículo não acaba ali. Fala que você vai ter aflição, mas você vai estar em paz.
Como é que eu me sujeito ao diabo? Quando ele prepara um ninho certinho, eu vou lá e como me lambuzo, e ainda se marcar. Tem crente, irmão, que tem a capacidade que eu fico assim. Eu acho que o diabo para estudar aquele ser humano ali, aquele crente. Porque além dele ficar endemoniado, ele endemonia o diabo. De tão a capacidade que ele tem de ser tão astuto, de fazer. Porque é muito fácil culpar o diabo quando a sua carne é culpada. A gente tem que ter esse entendimento espiritual, querido. A gente tem que entender porque aqui dentro vai começar a chegar qualquer tipo de pessoa. Não, você podia se gloriar com isso. Quando eu falo isso, você parece que fica com medo. Aqui dentro vai chegar qualquer tipo de pessoa. E você precisa estar ajustado para que quando os perdidos chegarem, eles encontrar aqui um refúgio, um lugar de paz, um lugar de segurança. Porque nós somos a resposta que esse mundo precisa. Mas se eu não souber a minha posição, meu posicionamento espiritual, eu vou agir de formas inadequadas. Eu sou o tipo de pregador que gosta de pegar a igreja, sabe por quê? Porque lá fora eles estão precisando de amor, você está precisando de ajuste. Pronto. Aí não, é sério, por que eu falo essas coisas, irmãos? Porque nós estamos vivendo uma era que cada vez mais pessoas, não vou dizer estranhas, como é que eu vou dizer? Diferentes, vão chegar no nosso meio. Certa vez o Senhor falou comigo, Ele tratou comigo. Eu via muito isso no meio de algumas irmãs, não todas, algumas só. As que tinham namoradas, que já eram casados. Chegava uma irmã nova na igreja. A irmã não era irmã ainda, ela estava chegando. Então ela chegava como ela sabia chegar. Ela chegava com a sainha aqui. Ela chegava, às vezes, mais sensual, porque ela não sabia ser irmã. Aí as irmãs, sabe o que as irmãs fazem? Ah lá, crente, vindo para a igreja. Não sabe se vestir, não tem honra. E fica cutucando o marido ainda. Se você olhar, eu te mato. Ele não está nem olhando, mas ele vai ver agora. Ele vai olhar agora. Aí sabe de uma coisa que eu acho engraçado? Aí essas irmãs que se julgam ser espiritual, por que elas não convertem os olhos? Por que elas não são seguras de si na palavra? Porque quando elas fazem esse tipo de comentário, sendo namoradas ou sendo casadas, é porque são inseguras por dentro. Porque a mulher que sabe que é, deixa vir sem saia, com saia, qualquer jeito. O marido é meu, ninguém tira. Mas quando há uma insegurança, ela começa a criar conflitos. E vai chegar no ouvido da jovem. Ela volta para a igreja? Não volta. Não volta porque foi resistida, além de ser acolhida. Irmão, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Existe um posicionamento espiritual, algo para a gente poder viver. A gente tem que tomar cuidado com os comentários que a gente faz no nosso meio. Certa vez uma jovem engravidou no nosso meio, já estava no nosso meio, ela se engravidou, e ela começou a receber um tanto de olhar. Aí um dia eu fui pregar, porque eu era responsável pelos jovens ainda. Eu falei, sabe qual que é a diferença dela, todo mundo aqui? A diferença é que a barriga dela vai crescer, a sua língua não. Só essa. E você quer saber uma coisa? Quer medir pecado? Quer medir pecado? Então vamos medir pecado. A Bíblia fala assim, já que você quer medir, porque a Bíblia não mede. Já que você quer medir por uma balança pecado, vamos colocar. A Bíblia fala que tem uma coisa que o Senhor detesta, Ele abomina. O que faz contenda no meio dos irmãos. Esse aí é pior que o prostituto. Porque ele vai minando o povo. Eu comecei no negócio, estou indo para outro, meu Deus. Vou voltar para o meu esboço. Vou voltar para o meu esboço. Aleluia. Então tem muito crente se sujeitando ao diabo e resistindo a Deus. Quando Deus fala, a oração em línguas é o caminho, é a chave para destravar o mundo espiritual. Levantar a mão santa sem contenda é o que vai te dar vitória no dia mau. Orar, confessar a palavra vai te manter firme, vai te manter constante, vai te manter abundante na minha boa obra.
entender quem eu sou, o que eu posso, o que eu tenho, vai destravar a sua vida. A gente tem que mudar, irmãos. Tiago deixa claro, sujeitando a Deus, sujeitando a direção de Deus, se colocando debaixo da mão de Deus, se colocando debaixo da direção do Espírito. Amém? E resistindo ao diabo. Como é que eu promovo resistência? Com a palavra, tendo convicção, sendo certeiro. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Essa empresa foi Deus que me deu, essa porta foi o Senhor que abriu, esse casamento foi o Senhor que me deu, essa vida é minha vida, essa família é a minha família, eu não vou perder ninguém. Essa é a ideia, essa é a mentalidade. O que fazer diante disso tudo, irmãos? 1 Pedro 5,8 vai dizer o seguinte: sejam sensatos, vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor, como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Se está procurando, não está fácil de achar. Você consegue entender essa verdade espiritual? Ele está igual o cachorro latindo para um lado, latindo para o outro, latindo para um lado, latindo para o outro. Ele está vendo quem vai dar atenção para aquilo que ele quer se opor. Irmãos, o diabo não merece a sua atenção. Sabe de uma coisa? É aquela história que o irmão Smith conta. A gente tem que tratar o diabo como um dono trata um cão, um cachorrinho. Vou pegar agora você também que fica alisando o cachorro como se fosse filho. Cadê isso na Bíblia? O animal você tem que dominar. Aí você põe carrinho de bebê pro cachorro, vai dar com ele no shopping. Não fique com raiva de mim. Não fique com raiva de mim. Eu não tenho que amar, ama, cuida, dá a melhor ração, leva no veterinário, mas não se esqueça que é um animal, não é gente. Compra um carrinho de 3 mil pro cachorro, mas não dá um almoço pro mendigo na rua. Como é que é isso que funciona? Que tipo de amor é? Tem que amar os animais. Ame mesmo. Ame. Tem gente que está tão doido com isso, tão doido com isso, tão doido com isso, que está achando que o bicho vai morar no céu. Vai não, viu? Fica triste não. Ama, cuida, faça o melhor. Não tem problema, defenda, não maltrate, que é pecado. Não fica chutando, não maltrata, não chuta, não faça isso. Mas tem equilíbrio para ter. Tem equilíbrio. Irmãos, eu pego o ar quando eu vejo um cachorro entrando num carrinho de bebê, assim, eu fico... Jesus, ajuda-me. Porque um carrinho desse é uns 2.500, 3.000 reais. E tem gente que não tem o que comer no sertão de Minas. Seres humanos, pessoas. Gente que respira, que tem desejo, que tem uma vontade de ter vida. Vamos pegando aí, vamos deixar quieto, vamos deixar quieto. Então, ou seja, trate o diabo como se fosse tratar um cachorro como se fosse dono. Ele conta essa história, o irmão Smith, que ele vai para o ponto de ônibus, uma senhora ia para o ponto de ônibus, o cachorro ia latindo atrás dela. E ela volta, mas quando ela se posicionou, ela volta, sai daqui agora. Vai embora, desaparece, vai para o seu lugar. Irmãos, eu estou dizendo pelo Espírito, tem muitos aqui que tem que colocar o diabo no lugar dele. O diabo está ditando as regras na sua casa. O diabo está ditando as regras na sua finança. O diabo está ditando as regras nos seus negócios. O diabo está ditando as regras nas suas emoções. E você deixando ele ter o controle dessas coisas. Irmãos, quem tem que controlar isso é o Espírito Santo que habita em você. Mas é você que tem que dar esse acesso para o Espírito. Amém? A gente tem que se posicionar. A Bíblia vai dizer, claro, ele está procurando alguém que possa devorar. Ele está rugindo. Está jogando as suas setas, as suas oposições, está tentando encontrar espaço, porque ele é o príncipe desse mundo. Porque ele quer se opor a quem é luz. Você tem que entender uma verdade espiritual. Ao acordar pela manhã, você tem que levantar e olhar para o espelho e dizer, o ungido acordou. Aquele que possui a unção do santo para romper está de pé. Vamos ver quem vai sair vitorioso no final do dia. Você ou eu? Irmãos, se o diabo te bota pressão nele. Bota pressão na pressão.
Solta o que é meu. Então, que crente tem que ser um pouco doido, irmãos. Eu falo isso de vez em quando, eu fazia uns negócios desses na cadeia. Quando vinha demais, eu, para! O povo ficava olhando para mim assim, some, capeta! A paz voltava rapidinho. A gente tem que entender que coisas espirituais se discernem espiritualmente. O nosso problema é que estamos andando muito no natural e pouco no sobrenatural. O nosso problema é que esquecemos que somos seres espirituais, que o mundo espiritual é verdadeiro. Que o mundo espiritual ele é uma verdade. Olha, irmãos, eu comecei aqui dizendo para você o seguinte, eu comecei dizendo que o diabo é o príncipe desse mundo, eu comecei dizendo que vamos ter aflições no mundo, mas eu também te disse algo, mesmo diante de tudo isso, a palavra nos garante paz, segurança, tranquilidade. A palavra nos garante que essa é a posição do crente. Não que eu não venha enfrentar, não que eu não venha ter, mas de uma coisa eu sei, aquele que me protege está me guardando, aquele que me ama está me protegendo, me guardando, a minha vida é dele. Olha que interessante, querido. Se você abrir a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 2, você vai ver Abacuque orando no capítulo 1 a respeito de algumas coisas. E no capítulo 2, no verso 1, ele fala o seguinte, sobre a torre de vigia me colocarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que me dirá o Senhor tocante à minha queixa. Então, ou seja, Abacuque se posicionou, presta atenção nisso aqui, eu estou falando de posicionamento essa noite. Amém? Eu comecei aqui dizendo que no mundo você vai ter aflição. Eu comecei aqui dizendo que o diabo é o príncipe desse mundo. Eu comecei te mostrando que existe uma leve e momentânea tribulação, mas que produz em você um eterno peso de glória. Eu comecei a te dizer algumas coisas aqui no tocante a estar atento, vigilante, porque o diabo te procura de alguma forma, está procurando alguém que possa devorar. Agora o que eu tenho que entender? Eu tenho que estar atento. A palavra vigilância no grego, no original, traz essa ideia. Alguém que está atento. Alguém que está em alerta. Quando você fala com seu irmão, vigia, irmão, não é para ele não pecar. A gente tem essas linguagens gospel. Vigia, crente. Não, vigiar não quer dizer isso. Quando você brinca. Embora você possa brincar assim, não tem problema. Mas a ideia de vigilância, tanto no hebraico quanto no grego, é a ideia de alguém que está em constante alerta. Como alguém que é um sentinela. Alguém que olha do alto. Não tem o Wi-Fi aí que você fica conectado o dia inteiro? Um dia Deus falou comigo que você está conectado o dia inteiro no Wi-Fi, né? Eu falei, estou. Se conecte no Wi-Fi. Fique conectado no Wi-Fi. Não desconecte. E Jesus te alcança como é que você entende, amém? E ele falou comigo assim, ainda é como se fosse fibra ótica. Pode cair tempestade que for. Fibra ótica não, gente. Espera que eu consertar um negócio. A de fibra lá que eu esqueci o nome, que não cai. É fibra ótica. Pronto, não cai ele. Pode cair chuva, cair tempestade, você vai ficar conectado. Não é descagem lenta. É rápido. Se conecte comigo. Foi o que Abacuque fez. Abacuque não só orou a Deus sobre as suas queixas. Abacuque só não apresentou a Deus sobre as suas queixas. Depois que Abacuque apresentou a Deus as suas queixas, apresentou a Deus a sua oração, ele estava, agora ele vai falar. Daqui eu não saio. O nosso problema é que muitos de nós não estamos posicionados naquilo que Deus preparou para mim, preparou para você, porque essa mensagem também serve para mim, amém? Muitos de nós não estamos rompendo naquilo que Deus nos chamou para fazer, porque não estamos cumprindo exatamente aquilo que a Bíblia diz. Nós chegamos para Deus e fala, pai, o IPVA está atrasado, o menino está rebelde, a doença chegou, as finanças estão quebradas, o que eu faço? Aí você sai e liga o Netflix. Você fez um monólogo. Você fez um monólogo com Deus, sendo que oração é uma troca. Você fala, Deus fala. Você fala, Deus fala.
E a Bíblia fala que toda oração é respondida. É você não deixar de apresentar a Deus a sua situação, mas ficar atento. E aí, pai, o que eu faço agora? Pai, e agora? Como é que funciona? Pai, é esquerda ou direita? Pai, entro ou não entro? Pai, faço ou não faço? A Bíblia fala em Romanos capítulo 8 que você é guiado, você é direcionado, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Essa é uma verdade espiritual. Como que eu vou me posicionar? Entendendo, irmãos, o posicionamento vem por 3 aspectos. Primeiro, entenda que você de uma vez por todas é uma nova criação, possui uma nova identidade. Entenda, aquele que habita em você é maior que o que habita no mundo. E entenda que ele é por você. Aleluia. Irmãos, a gente tem que estar ligado nas astúcias do diabo. Eu ensino muito isso para os alunos quando eu vou dar a matéria como ser guiado pelo Espírito. O problema do diabo é que ele é tão sem vergonha, que ele trabalha tudo na primeira pessoa. Ele coloca um tipo de pensamento em você como se você estivesse pensando naquilo. Aí você pensa, é eu pensando. Eu não sei você, quantos aqui já se pegaram pensando em algo? Não, pelo menos eu. Isso aqui veio do calabouço agora. Isso aqui não tem a capacidade de vir de mim. É tão maligno isso que apareceu na minha mente aqui agora, que isso não vem de mim. Aleluia. Diabo, bate em retirada agora. Eu resisto essa seta sua no nome de Jesus. O problema é que o diabo vem jogar sementinha. Aí, além de você ficar pensando na palavra, você vai alimentando a semente que ele mandou. Você faz o faturamento, vou quebrar. E ele, vai quebrar mesmo, semana que vem. Aí você dorme, estou quebrado. Amanhã, vou quebrar é hoje. Sexta-feira já não tem dia para comer mais. Porque aquilo foi alimentando você. Aquilo foi consumindo a sua mente. Quando você, mas eu vou negligenciar uma situação, não. É olhar e dizer, a situação está impossível de resolver com a forma humana. Pai, o que eu faço primeiro? Me dá a direção aqui agora. Eu não sei resolver na força do meu braço, vai ficar difícil. Mas se você me direcionar, eu estou tranquilo, vou confiar em ti. Sabe, é assim que o diabo trabalha o tempo todo. Mente, 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 mente. A sua mente é um campo de batalha. O tempo todo. Eu falo muito isso com os alunos. O problema é que eu tenho que saber quando é eu pensando, quando é o diabo pensando que está achando que sou eu que estou pensando, e quando é Deus falando que eu penso que é eu que estou pensando. Porque tudo parece eu. Tudo parece eu. Quando Deus fala, parece eu. Quando o diabo fala, parece eu. Quando é eu. Como é que eu faço? Tem uma forma que ele nos deixou clara. É voltar a estar conectado, ligado, com a fé conectado. Sabe, não tem hora para você não orar em línguas. Você pode orar a qualquer momento. Não tem hora para você, sabe, você pode estar se enchendo o tempo todo. Com a mente conectada com Ele o tempo todo. Deus quer direcionar a sua caminhada. Deus quer direcionar o seu futuro. Amém? Existem formas para isso acontecer. Olha que interessante, 1 João capítulo 5, verso 4 diz o seguinte: porque todo nascido de Deus, quem é nascido de Deus aqui? Amém. Quem é nascido de Deus aqui? Amém. Então você tem uma nova natureza, uma nova vida, uma nova mentalidade. Todo nascido de Deus vence o mundo. Não é alguns nascidos, é todo nascido em Deus. Todo nascido em Deus vence as circunstâncias que estão no mundo. Elas vão chegar, elas vão vir, mas elas vão vir com cheiro de promoção, entenda isso. Elas vão vir com cheiro de vitória, elas vão vir com cheiro de conquista. Irmãos, Deus é especialista em pegar aquilo que o diabo traçou para você, em trazer aquilo que ia destruir a sua vida, aquilo que ia acabar com o seu ministério. Deus é especialista em pegar isso e fazer disso a sua mensagem ministerial.
em fazer disso o seu trunfo, o seu crescimento. Deus é especialista em te mudar de uma vez por todas. Deus gosta, ei, aonde o diabo disse que era o ponto final, Deus falou, eu estou colocando uma vírgula. Não acabou. Não acabou. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas sabe qual que é o problema? A gente aprende Romanos 10, 17. A fé vem pelo e ouvirá. Aí você acha que só por ouvir a fé vai chegar. Não é assim, irmãos. A palavra ouvir ali é a palavra akoio. E a palavra akoio é compreender com clareza o que se ouve. Então muda o sentido. A fé vem pelo ouvir, compreendendo com clareza o que eu estou ouvindo. Não é só ouvir por ouvir. Porque ouvir até o papagaio ouve, até o papagaio repete. Mas tem que ter compreensão daquilo que é falado, daquilo que é dito, daquilo que tem sido ouvido. Não é à toa que você tem 2 ouvidos e uma boca só. Está comigo? Ou seja, a fé vem pelo esse ouvir. 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 Hebreus capítulo 2, verso 1 diz algo interessante. Que devemos se agarrar com firmeza às verdades já ouvidas. Ah, eu tenho que ouvir, que a fé vem pelo ouvir quantas vezes? Até o ouvido sangrar. Ah, eu tenho que ouvir amanhã, tenho que ouvir de novo. Segunda-feira eu tenho que ouvir de novo. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra, não por ter ouvido a palavra. Vou dizer de novo, a fé vem pelo ouvir e não por ter ouvido. É por isso que eu tenho que ouvir hoje, ouvir amanhã, ouvir segunda, ouvir terça, ouvir quarta. E compreender o que se ouve. Acontece muito isso no nosso meio. Às vezes eu dou aula, por exemplo, lá em Belo Horizonte, eu dou aula para o primeiro ano, depois dou para o segundo ano. Aí são os mesmos alunos. Aí eu dou uma matéria para o primeiro ano, autoridade do crente, por exemplo, segundo ano vou dar Atos. Aí quando eu chego no segundo ano para dar Atos, eu dou o mesmo exemplo, o aluno chega, professor, agora que eu entendi. A princípio eu quero matar o aluno. Porque eu falei isso com ele, a mesma coisa o ano passado. Mas só gerou fé quando ele falou comigo, agora eu compreendi. Quantas vezes ele ouviu aquilo? De formas diferentes, de jeitos diferentes. Mas se tornou verdade quando a semente caiu no coração e produziu algum fruto. Então é por isso que eu tenho que estar conectado, ligado. 1 João 4,4, filhinhos, vós sois de Deus, porque já tendes vencido o mundo. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Qual que é o nosso posicionamento? É o posicionamento da carta aos Efésios. Se eu quero, não sei se você sabe disso, eu vou te ensinar isso daqui agora. Porque às vezes os alunos pensam assim, né? Eu estou incentivando você a fazer o rema aqui essa noite, amém? Os alunos pensam assim, de onde que esse povo tirou esse negócio de justiça de Deus? Deixa eu te contar uma coisa. As matérias do rema são todas baseadas nos evangelhos e nas cartas. Por exemplo, se você quer entender a justiça de Deus, você não fica ali em 2 Coríntios 5, 21, que eu pego o ar com aquilo. Tem gente que só fica, porque aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós, para que nós fosse feita a justiça de Deus. Amém, está ali a base. Mas você pergunta, qual que é a carta que ensina a justiça? Romanos. Então a matéria é baseada em cima de Romanos. Aí tem professor de justiça de Deus que não abre um versículo de Romanos. O que você faz? Eu quero jogar o cara do precipício. Porque a justificação, a justiça de Deus, a base da justiça está nos 16 capítulos de Romanos. Aleluia. Que mostra a força da lei, que vem subjugada depois pela força da graça e pela redenção conquistada em Cristo Jesus. Então não foi ideia do irmão Reagan. Ele aprendeu com a palavra. Aliança de sangue, você pensa que a gente criou a matéria. Não. Carta aos Hebreus, que compara a antiga, nova aliança. Antiga, nova aliança. Antiga, nova aliança. Realidades da nova criação. 1ª, 2ª Coríntios, Filipenses.
São as cartas que mais tocam nisso, porque vocês estão em Cristo, através de Cristo, nova criatura, nova afeição, nova identidade, nova vida, viver em novidade de vida. Amém? E a autoridade do crente? A carta aos Efésios. É a carta que demonstra a autoridade espiritual. Nos seus 6 capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo está demonstrando o que eu estou citando aqui, usando outros versículos, que é a sua posição espiritual. Ele vai começar o capítulo 1, porque estamos assentados com Cristo, muito acima de todo principado e potestade, e domínio que se possa dominar, não somente nesse século, mas também no que há por vir, no vindouro. A nossa posição espiritual é estar em Cristo. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo fala da nossa posição espiritual. Vocês estão em Cristo, assentados através de Cristo, acima de principados e potestades, têm uma vida através de Cristo. E do capítulo 4 ao capítulo 6, a prática. Por isso que eu fico, a gente pegando o capítulo 6 isoladamente para criar doutrina maluca. É só eu que fiz isso. Acordava de manhã, eu boto agora o capacete da salvação. Só eu fiz isso, mais ninguém. Eu coloco o escudo da fé, só eu que fiz isso. Só mais ninguém faz isso. Ele quer ensinar a prática. Qual é a prática? A prática de colocar, de você demonstrar na sua vida a posição que você está inserida nela. Então, basicamente, Efésios vai mostrar, essa é a posição do crente, essa é a autoridade do crente. Ele está assentado em Cristo Jesus. Ele está acima de principados e potestades. Ele está numa posição de autoridade. Ele está numa posição de governo. Ele está numa posição de dar ordem. Ele está numa posição de controle. Porque ele está sentado com Cristo. Então eu tenho que entender essa verdade espiritual. Agora olha que interessante. Eu quero te ensinar algo aqui, que mostra do caráter de Deus desde o Antigo Testamento. A gente tem que entender que nós nascemos em Cristo, e por nascer em Cristo, há uma posição agora que é estar sentado em. Eu repito isso umas 50 vezes, até sem entender mesmo. Não é porque eu estou sendo redundante, não, é porque eu repito, até sem entender. Sair daqui, entrar no seu carro, eu estou assentado em Cristo. Eu estou assentado em Cristo. Eu tenho autoridade. Amém. Agora, é do caráter de Deus algo muito interessante. Desde o Antigo Testamento, Deus demonstra algo do seu caráter que é bastante interessante. Aquilo que Ele quer fazer por nós. Se Ele fez com os servos, você pode ter certeza que com os filhos, Ele vai fazer muito mais. Abre agora em 2 Crônicas, capítulo 20. A partir do verso 15. Então vamos entender a ministração de hoje para ela ter um princípio claro. Amém? Enquanto você abre aí. Eu comecei a ministração dizendo que você vai enfrentar no mundo oposição. Amém? Eu comecei a ministração dizendo que existe um opositor e esse opositor é o diabo. Eu te mostrei que o caráter do diabo é tentar tirar você da posição espiritual a qual você foi colocado. Ele trabalha com sugestões, com sofismas, né, com dardos inflamados. Né? Olha que interessante, deixa aberto aí, só ouve. Eu vou abrir aqui. 2 Coríntios 10, 3, 5 diz o seguinte: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Romanos capítulo 12, verso 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus apresentai-vos os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável. É o que você tem que fazer com o corpo. Amém? E com a sua mente. E não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este século, mas transformar pela renovação do seu entendimento, da sua mente. Amém?
Então, uma vez que eu te expliquei isso, que nós enfrentaremos oposições, enfrentaremos circunstâncias, os opositores vão vir, a má notícia vai chegar, o diabo trabalha para tirar você da oposição, para tirar você da posição espiritual, se opondo a você. O caminho é, sujeita-se a Deus e resista ao diabo. Esse é o caminho. Como que eu me sujeito a Deus? Renovando a minha mente, trocando os pensamentos. Amém? Como que eu sujeito a Deus? Orando, ficando vigilante, como o Abacuque ficou. Essas são algumas formas de se sujeitar a Deus. Amém? E eu tenho que entender de uma vez por todas que eu estou numa posição espiritual acima de qualquer demônio, de qualquer principado, de qualquer problema, de qualquer dificuldade. Amém? Por quê? Porque é interesse de Deus. Pega isso essa noite. Porque é interesse de Deus que você tenha uma vida vitoriosa. Agora, abre em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 15. Aqui eu só vou contextualizar. Josafá estava numa encrenca danada. Israel era muito menor que os seus inimigos. E ele agora vai receber um comando da parte de Deus para enfrentar os seus inimigos. E a partir do verso 15 diz algo bem interessante. Dai ouvidos todo Judá e os moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. O que eu entendo com isso, querido? Que sempre foi interesse de Deus ir à frente das minhas batalhas. Irmãos, uma coisa que tem que cair no seu coração como rema, como verdade, quando o diabo se opõe a você, quando o diabo tenta trazer a má notícia para a sua vida, quando o diabo tenta acabar com algum sonho, algum projeto que você tem que entender uma verdade espiritual, não é com você que o diabo está querendo mexer. Irmãos, não que eu não enfrente oposições, mas quando ela chega eu digo, Jesus é o seu nome, não é o meu. Jesus é o seu reino, não é o meu. E eu lembro ele, porque eu sei que ele não esquece, mas ele quer ouvir da minha boca. Eu lembro ele, Jesus, lembra lá quando o povo era povo? Você falou assim, essa batalha não é deles, é sua, então toma, porque é sua. Essa peleja é sua. Porque, biblicamente, de acordo com Hebreus capítulo 4, na nova aliança, o meu maior esforço é descansar. Biblicamente, o meu maior esforço é dizer, ei, literalmente o que diz o hino nacional, deitada em berço esplêndido, meu filho. É para mim. Eu não tenho que lutar guerras, eu não tenho que pelejar batalhas, porque Jesus já venceu todas elas. Jesus já ganhou. Aí eu falo, é você, papai, que quer mexer aí, ó. Irmãos, quando vem eu lembro de uma cena, eu falo, é quando igual eu era criança, ia para a escola, o menininho mexia comigo, e ele era mais velho, eu não dava conta, o que eu fazia? Chamava o irmão mais velho. Vem cá brigar por mim, porque eu não dou conta, sozinho. Aí o irmão chegava mais velho, mais alto, qual que é o problema? Rapidinho, murchava. É a mesma coisa, deu problema, aciona o irmão mais velho. Aciona Jesus, porque essa batalha não é sua. Não fica assustado, não fica com medo, isso só quer te botar medo, isso só quer te botar pressão, isso só quer afligir a sua alma. Não temas. Aleluia. Isso só quer te colocar para baixo, não temas. Aleluia. Isso só quer tirar você dos olhos corretos, não temas. É leve, é momentâneo e vai produzir em você um eterno peso de glória. Não temas, não temas, não temas.
não temas, seja forte, seja corajoso, não temas, não temas, não temas, não temas, porque assim como eu fui com Josué, eu serei com você, não temas. Irmãos, imagina a cena, é só você trazer para a imaginação. Moisés guiou o povo por anos e anos e anos e anos. E tem gente que fala assim, Moisés foi carnal porque ele não viu a terra prometida. Deixa eu te contar uma coisa aqui, eu vou abrir um parênteses aqui. Moisés, certa vez, que o povo estava pecando na bagaceira, porque o povo gostava. Deus começou a conversar com Moisés. Moisés, o povo é difícil. O povo é pecador, profissional de carteirinha. Não dá para seguir com o povo. Moisés fala algo, não me faça sair daqui, se a sua presença não for comigo. Aí tem gente que fala assim, porque Moisés feriu a rocha 3 vezes, não entrou na terra prometida. Deixa eu te contar, Moisés entendeu o que era a terra prometida. A terra prometida não era um espaço terreno, não, que se fica brigando até hoje. A terra prometida é onde ele está. A terra prometida é ele. Irmãos, é só você olhar para Abraão e Ló. Abraão quis as campinas do Jordão. Estava com quem a presença? Ló queria as campinas do Jordão. Estava com quem a presença? Abraão, no deserto, prosperou. Porque não importa o lugar, importa com quem você está no lugar. Não importa quem é, onde é. É por isso que tem que ser movido por aquilo que ele diz. Não pela oportunidade do momento. Porque não importa, querido, o lugar. Não importa aonde foi, se ele está. Ali é o lugar da provisão. Ali é o lugar da bênção. Agora você pensa como Moisés. Liderando o povo, guiando o povo. Moisés morreu. Acabou o tempo dele. E agora Josué está diante de uma multidão. Tremeu? Claro que tremeu. E a Bíblia é clara no capítulo 1 de Josué. Josué, não temas. Josué, eu sei que você está com medo, mas vai assim mesmo. Não tenha medo. Porque assim como eu fui com Moisés, Josué, eu vou ser com você. Eu estarei com você. Sabe o que é o melhor disso tudo? Deus não mudou, querido. Ele largou claro em Cristo Jesus. Você nunca está só. Deus está com você. Olha que interessante, voltando aqui para o verso 16, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 16. Ele falando com Josafá, não tenha medo. Essa peleja não é sua. Estão te afrontando, não é você que estão afrontando, é a mim. Me dá, eu quero. Faça como Abacuque fez. Entrega para ele. Essa afronta não é sua, Abacuque, me dá. Só fica atento. Para resolver. Porque Deus é o Deus que vai te conceder vitória. Vitória não é algo substancial para você. Vitória é algo que está escrito na sua testa. Por natureza você é vitorioso. Por dentro a sua posição, o seu posicionamento é conquistador, vitorioso, próspero, abençoado. E olha que interessante. Verso 16. Amanhã descereis contra eles. E eis que sobem pela ladeira. Amanhã descereis contra eles. E eis que sobem pela ladeira de Ziz. E os que achareis na extremidade do vale, de fronte ao deserto de Jereú. Nesta batalha não tereis que pelejar. Ficai parados. E vede o livramento que o Senhor concederá a Judá e Jerusalém. Não temais e nem vos assusteis, pois amanhã lhe cearei ao encontro, porque o Senhor está convosco. Sabe o que é isso aqui, irmãos?
eu tenho que entender, peraí, eu estou em Cristo? Peraí, eu tenho que entender, no mundo tem oposição? Tem. Eu tenho que entender, o diabo vai trabalhar para tentar me parar? Vai. Eu vou enfrentar dificuldade? Vou. Mas peraí, eu estou em Cristo. Peraí, a minha vida está numa posição de vitória. Peraí, João deixou claro, filhinhos, o maior habita em mim. Peraí, então Deus quer me dar de camarote. Deus quer me dar de camarote. Essa opressão, essa ofensa, essa acusação. Deus quer me dar de camarote. Essa opressão que o diabo está tentando fazer, essa oposição. Eu vou ficar sentado. E vou observar. Porque a palavra de Deus fala que os anjos do Senhor trabalham em prol daqueles que hão de herdar salvação. Eu não vou tomar o serviço do anjo. Papai, dê ordem neles. Porque eu estou aqui descansado, vendo de camarote o livramento que eu sei que você vai me conceder. É isso que tem que estar na sua mente, é isso que tem que estar na sua vida. É isso que é a sua posição. Agora tem uma coisa interessante nessa história. Houve uma instrução. Qual foi a instrução? Coloca os levitas na frente. E levita significa aquele que adora. Aquele que levanta a mão santa. Sem ira, sem contenda. Coloca a adoração na frente e deixa que eu faça o resto. Você quer remédio para oposição? Quer remédio para opressão? Quer remédio para dor? Quer remédio para falta? É levantar e dizer, eu sei que você está no controle de todas as coisas. Eu sei que eu não estou sozinho. Eu sei que o seu nome é acima de todo nome. É adorar. Adorar. João 4, 24. Você não sai do posicionamento nunca. Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Adoração. Adoração. Na sua posição, no seu posicionamento. Esse é o seu lugar. Esse é o seu lugar. Esse é o seu lugar. O lugar da conquista é o seu lugar. O lugar da conquista é o seu lugar. Sabe, tem muito crente andando de cabeça baixa. Tem muito crente andando opresso. Tem muito crente andando depressivo. Tem muito crente cometendo autoextermínio. Há 2 semanas, uma amiga de Rema cometeu autoextermínio. Ouvindo a palavra. O diabo conseguiu espaço e ela tirou a própria vida. O diabo está trabalhando para tentar parar a igreja, paralisar os feitos de Deus, paralisar a obra do Senhor. Depressão não é falta de vergonha na cara, é um problema sério. É um problema sério. Só quem já passou por depressão sabe a angústia que é, a dor que é, a falta do vazio que é. Mas sabe de uma coisa? Existe debaixo da unção, uma palavra vindo debaixo da unção. Ela quebra todo jugo de depressão. Ela quebra todo jugo de angústia. Ela quebra. Você tem que entender uma coisa, irmãos. É como que a Bíblia é muito clara. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. E o diabo quer pôr o crente o quê? Triste, depressivo, angustiado, para baixo. Por quê? Ele fica sem força. Porque a força dele está na alegria do Senhor. Mas sabe de uma coisa? Às vezes até no nosso meio, porque nosso meio é o povo da fé. É o povo que é inabalável. Mas não é bem assim não. Tá? Se a gente não pôr a palavra para praticar, o negócio estreita. Para todo mundo. Para pastor, para líder. Pega e pega.
Porque eu estou no meio de pastor, de líder, doente, depressivo, angustiado. Mas sabe de uma coisa? Eu sei que a palavra vai sair vitoriosa. Eu sei que o nome de Jesus vai ser exaltado. Mas a gente tem que entender, irmãos, isso não pode ganhar espaço no nosso meio. Além dessa jovem que estudou comigo e morreu, semana passada um pastor nos Estados Unidos, com 3 filhos pequenos, também cometeu um autoextermínio. Aí veio em mim um alerta. Filho, existe sim o mal do século, a ansiedade, a angústia, a depressão. Mas tem um espírito maligno operando. Você tem que estar alerta. Wi-Fi ligado. Como Abacuque, vigilante. Atento. E eu comecei a falar, espírito de suicídio e morte, some. Desaparece do meio do povo de Deus. Não é opcional, vai embora. E aonde eu chegar e esse espírito quiser manifestar, eu vou mandar ele embora, ele não vai ficar. O que for feito debaixo da unção, há um quebrantamento de jugo. E a alegria invadirá novamente. A alegria entrará novamente. Porque a posição do crente, a posição do nascido em Deus, é uma posição de vitória. Ei, tem o dia mau e não a semana mau. E não o ano mau. E não o mês mau. Tem crente que todo dia é mau. Não, sai do nosso meio. Mas a primeira coisa que nos garante essa vitória, essa posição em Cristo, é ser filho de Deus. Então eu quero orar primeiramente aqui para quem não tem Jesus na sua vida. Não adianta nada. Essa mensagem só serve para quem é filho de Deus. Quem é filho é nascido de Deus, é nascido de novo. E quem é filho tem direito a essa posição espiritual, essa posição de governo, de autoridade, mas tem que ser para filho. E eu quero orar para você que não confessou Jesus como seu Salvador, ou por algum motivo você esteve distante dele. Lembre-se, você só veio aqui essa noite porque Deus te trouxe aqui essa noite. Não foi um convite que te trouxe, foi Deus. Eu quero que você faça um sinal com a sua mão, porque Deus está te enlaçando com cordas de amor. Deus está te atraindo com cordas de amor. Eu quero conhecer você. Você que não confessou ou que está distante de Jesus. Amém? Eu quero saber quem é você. Tem uma pessoa ali, glória a Deus, um corajoso. Vem aqui. Saia do seu lugar, eu quero orar por você. Amém. O seu lugar é na vitória, na conquista, mas para isso, Jesus tem que estar reinando em você. Amém. A vida dele tem que estar fluindo em você. Não tenha vergonha. Vence o medo, vence a barreira. Essa angústia vai embora hoje. Presta atenção. Jesus não está chamando vocês para uma religião. Ah, eu tenho que ser evangélico agora? Não, não tem. Não é uma religião. É um amor. Deus sabe que você vive conflitos que você não consegue entender. Mas entrega para Ele. Ele existe, Ele é real. Ele te criou. Você é a imagem e semelhança dEle. Homens não ditam a sua beleza, não ditam o que você é ou o que você não é. Você não é o que a sociedade diz que você é. Você é aquilo que Jesus viu em você. Não venha para uma religião. Venha para Jesus. Venha para Jesus.